sobre a graça extravagante. Se existe algo que não tem como explicar, é a graça. Não é mais um tópico, não é mais uma parte do ensino teológico. A graça é uma pessoa e é o próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. O apóstolo João, ele nos ensina falando que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a verdade e a graça veio por Jesus. A verdade é Jesus e a graça é Ele. Eu tenho notado ao longo dos anos que muitos de nós caímos na armadilha do diabo de esquecer que não é por obras, mas é pela graça que fomos salvos, que fomos remidos, que fazemos parte dessa família. Esquecemos dessa graça que superabunda em nós. E eu queria compartilhar com vocês uma história real que aconteceu comigo, que eu creio que vai servir de pano de ilustração para a sua vida. Eu tenho uma tia que mora ali no Jardim Isaura. Alguns de vocês conhecem o Isaura ali, né? Ela mora perto, acho que não, longe da padaria do Léo, na segunda travessa do Jardim Isaura. E eu estava passando um período na casa dela, saí daqui de Barueri, peguei um Engenho Novo Circular, que era o mais rápido, desci ali na padaria do Léo. Quantos conhecem a padaria do Léo do Engenho? E eu desci naquela padaria, já era de noite, e eu estava andando. Passou a padaria, passou outro quarteirão, um cachorro começou a me seguir, começou a rosnar. E aí eu apertei o passo, fiquei com frio na barriga, e aquele cachorro rosnava, me seguia. Quantos já foram perseguidos por um cachorro? É legal ou é ruim? E aquele cachorro me seguindo, e ele meio que babando, falando cão dos infernos, e eu morrendo de medo. Comecei a descer a ladeira e ele desceu atrás e rosnava, ameaçando. Aí chegou uma hora que eu disse basta. Eu virei e falei, sai! Não sei de onde veio essa coragem. E o cachorro saiu andando, latindo. Aí eu pude entrar na casa da minha tia, tudo mais, cheguei lá na casa dela. E eu parei para refletir muito nessa história que aconteceu comigo. O diabo é que nem esse cachorro. Fica o tempo inteiro nos perseguindo, rosnando, para nos amedrontar, intimidar. A base que o diabo trabalha é medo e intimidação. E a outra base dele é confusão. Se existe algo que você precisa ter claro na sua mente, é a revelação de quem você é em Deus e do que Deus é para você, do que é Jesus. Nós passamos muitas vezes desapercebido por essa graça, esquecemos de quem é Ele, e aí nós caímos no erro dele. Porque muitos de nós viemos de algumas marcas na nossa vida. Alguns têm uma família disfuncional, que a última coisa que se parece é uma família a qual Deus projetou. O pai que não é um verdadeiro pai, uma mãe que às vezes é uma tirana, às vezes palavras que nós escutamos dentro do nosso lar, que nos fazem parar e pensar e falar, poxa, será que Deus vai agir assim, da mesma forma comigo? Essa disfunção às vezes familiar, gera muitas vezes vergonha, medo, insegurança. Mas eu quero falar algo para vocês. Existe graça para mim, existe graça para você. Existe a graça abundante que restaura, apaga as nossas dores, cura e traz paz. E Jesus quer revelar essa graça para nós. Uma das coisas que eu noto com o passar do tempo, que o cara começa bem na igreja, quebrantado, íntimo do Senhor, mas vai com o tempo se distanciando e esquecendo que a graça é uma bênção, é uma dádiva, é um dom de Deus, seja lá como que você queira interpretar. Eu amo demais Romanos capítulo 3, quando o apóstolo Paulo fala, porque todos pecaram e desconstituídos foram da glória de Deus. E eu sempre paro para analisar, olhar minha vida dessa ótica, falando, Senhor, não tem nada em mim que se aproveita, a não ser o teu sangue e o teu espírito habitando em mim. Por isso eu preciso a cada dia lembrar do teu amor e da tua graça. O mesmo apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus
para revelar essa graça suprema, essa bondade, esse amor incondicional. Olha só o que ele fala, Romanos capítulo 5. Quem tem uma Bíblia, abre aí. Quem não tem, senta de um lado de um crente. Olha o que o apóstolo Paulo fala, Romanos capítulo 5, versos 1 e 2. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Através de Cristo Jesus, eu e você temos entrada na graça de desfrutar da bondade de Deus. A graça é capaz de resgatar o mais infeliz pecador, a mulher mais depressiva, o homem mais viciado, e transformar em filho santo, separado do Senhor. Esse é o poder da graça a qual eu creio, a qual eu mergulhei, e nunca mais eu quero sair desse oceano, a qual cada dia eu olho e falo, Senhor, existe um transbordar maior, existe algo que eu quero experimentar do Senhor, a qual ainda eu não experimentei. E eu quero falar para vocês, a graça sempre nos alcança, quando nós temos o coração voltado para Deus. A graça sempre nos alcança. O maior erro que nós temos na caminhada cristã, ou você ainda que não entregou a sua vida para Jesus, é querer caminhar com as suas forças e achar que é por você fazer coisas boas que você merece alguma coisa. Existe esse problema da meritocracia, que eu vejo que é o princípio de muitas pessoas desviarem. Outro dia, aconselhando uma pessoa que estava fora da igreja, ela falando, mas eu fiz tudo certo, eu fiz romance real, eu estava lá fazendo. Eu falei, ela não entendeu o que é graça, que não precisa fazer. Porque a partir do momento que eu começo a achar que é para o mérito, Deus se torna meu devedor. Eu vou achar que por eu ser bonzinho demais, por eu fazer muitas coisas legais, Deus está me devendo. Deus, você me deve essa. Dei carona para os meninos lá. Deus, você me deve essa. O Senhor sabe que eu odeio subir em andaime. E ontem eu estava em 6 metros em cima do andaime, quase vomitando na cabeça dos irmãos lá embaixo, suando que nem um doido. O Senhor me deve essa, agora o Senhor me deve descanso. Nós só temos capacidade de amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João fala isso, o apóstolo João fala que a própria capacidade que nós temos de amar a Deus é porque Ele nos amou primeiro. Não deixe essa cilada, essa armadilha de achar que você merece. Ah não, eu mereço. Deus, você está dando mancada. Um coração gracioso se alegra em fazer as coisas sem querer ter algo em troca. E aqui vem uma pessoa chamada Jesus, que pensa um cara que eu fico pirando lendo as histórias dele. Eu estou relendo minha Bíblia de novo, ganhei um conjunto de canetinha, esses dias a Ruby olhou, ela abriu hoje de manhã e falou, nossa, a sua Bíblia está tão legal, toda colorida. Falei, no Evangelho é difícil eu não gostar de nada que Jesus fala. E eu vou lá grifando. E viajando na Bíblia, eu lendo ali o Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu comecei a notar uma coisa, que os homens religiosos da época não conseguiam compreender, que eles viviam segundo o seu próprio mérito. Versículo 1 e 2, fala o seguinte, chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Nós vemos uma categoria de homens religiosos que eram sérios, um fariseu, um saduceu, um escriba, ele não brincava, ele tinha por preservar a lei de Moisés, de ler. Para você ter ideia, tinha um dos escribas que eles tinham que contar quantas palavras tinha no livro, para ver se aquele livro foi alterado, sim ou não. O fariseu, quando houve o exílio, foi ele que construiu templos em outros lugares para poder buscar a Deus. A maneira que nós cultuamos tem uma raiz lá de muitos tempos atrás, o que eles faziam, algumas até liturgias, eram homens sérios, mas eles não notavam que o dom de Deus, a graça, manifesta na carne, estava ali. Se achavam superior, porque separava o dízimo até das ervas que Jesus falava que a justiça dele excedia todas as coisas,
e estavam ali criticando Jesus, porque tinham colado no Tribal Lanches para tomar um açaí com a prostituta, com o torcedor da Gaviões da Fiel, da Dragões da Real, né, que é de São Paulo, da Mancha Verde, com o cobrador de imposto. Estavam ali criticando que Jesus tomou um açaí com leite condensado e banana. Eles não conseguiam olhar e falar, meu, esse Jesus, para você ter ideia, tem uma passagem no Evangelho que fala que os saduceus e fariseus chamavam Jesus de comilão e beberrão. Meu, que audácia, né? Aí Jesus, você come muito, hein, mano? Você fecha a boca aí, não chamo você para o meu churrasco, Jesus. E aí Jesus, que ama contar história, ele começa a contar 3 histórias muito interessantes, que tem o final das 3 histórias iguais. Primeira história que ele conta, evangelho aqui, que ele fala da 100 ovelhas, da ovelha perdida. Nós conhecemos, muitas bíblias têm aquela separação, que coloca lá o tema das parábolas. A parábola nada é uma palavra bonita de se falar, mas que é uma história celestial contada na terra. E ele fala dessa parábola da ovelha perdida, mas na realidade ele está falando da própria vida dele. Eu considero essa parábola a parábola do bom pastor, que deixa as 99, vai buscar aquela uma. Ele começa a explicar aquilo na linguagem daqueles caras, que era cultural, e fala, olha, eu sou o bom pastor, e eu vim buscar o que se perdeu do rebanho. E aí no final fala que quando um pecador se arrepende, há muita alegria no céu. A segunda história que ele conta, da mulher que perde uma dracma. A mulher, uma figura da igreja que perdeu e ali está desesperada procurando com zelo o Espírito Santo para fazer o quê? Para resgatar aquilo que perdeu. E quando ela acha o que perdeu, o que a Bíblia fala? Que houve grande alegria, que há grande alegria nos céus. E aí conta a parábola do filho pródigo. Alguém sabe o que é pródigo? O que é pródigo? Vamos lá? O significado de pródigo, o que é, Carol? Não sabe, né? Pródigo é difusor, o cara que destrói e tudo mais, o cara que acaba com as coisas. Nós conhecemos a parábola dessa ótica. Mas eu quero mostrar uma outra ótica hoje dessa parábola, que fala muito ao meu coração, e eu creio que vai ministrar muito ao seu coração, para você compreender essa graça extravagante, essa graça abundante. A história conta, Evangelho de João, capítulo 15, eu vou resumir aqui, a partir, se eu não me engano, do verso 11, a partir do verso 11, fala que um cara tinha 2 filhos, e um deles ficou revoltado porque não ganhou o spinner do pai de presente, e ali revoltado pediu para o pai a herança, falando, pai, já era, me dá meu terreno, me dá meu dinheiro, que eu cansei daqui, quero ir para a cidade, a nossa internet não é banda larga, é discada, essa internet via satélite não está funcionando, eu preciso ir para o mundo, pai, eu cansei daqui. Quando a gente recebe uma herança, alguém sabe me dizer? Quando um ente querido morre, que você está no testamento. Em outras palavras, o que aquele filho estava falando? Pai, você para mim morreu, não me interessam os seus valores, eu não me preocupo com nada que é seu, eu tenho a minha vida voltada para o meu umbigo, e dar aquilo que eu sei que eu tenho direito, porque eu mereço, eu sei que eu faço parte dessa herança. E aquele filho tomou essa decisão, chegou o pai, vendeu, deu dinheiro para ele, fala que ele ficou mais alguns dias e partiu. Ao partir ele saiu para a cidade, foi para as baladas, comeu muito hot dog, virou geral. A Bíblia fala que ele viveu loucamente. Então pensa o vida louca parte beta, né? Versão bíblica, esse aí. E aí ele vive essa vida louca, de repente ele vê, acabou o dinheiro, chegou a crise. Sumiram os amigos, sumiu todo mundo. Aí ele fala, poxa, agora acabou o dinheiro, como que eu quero viver minha vida louca, não quero voltar para a casa do meu pai, que lá é muito chato, muito ruim de viver. Vou redigir um currículo, vou levar ali no RH de uma empresa, e quem sabe eu consigo um emprego. A Bíblia fala que na terra havia uma época de fome,
Jesus, ele fala isso. E aquele cara dá um currículo, é recrutado por uma empresa que fala, olha, é o seguinte, você só tem o direito aqui de alimentar os porcos, mas você vai receber mal e não vai poder comer nada. É o que tem para hoje de trabalho. Ele precisando trabalhar, foi trabalhar. O que a Bíblia fala? Que ele queria comer as bolotas, a refeição do porco. Eu fico vendo como Jesus era radical de contar uma história para judeu, falando de porco, que é um animal imundo. É algo que os caras já ficavam se contorcendo ali. Eu imagino os fariseus tudo doido, tudo endemoniado, às vezes, porco. Um cara querendo comer, não era nem para cuidar de porco. E aí foi que caiu a ficha dele, ele olhou, parou e pensou e falou, meu pai é bom demais. Até os trabalhadores do meu pai comem melhor. Eu lembro, ele dava ticket de refeição. Eu lembro o dia que um capataz me levou no Outback, dia bom. Estou eu aqui, passando fome, com a havaiana colada com prego, usando camisa do ITB, toda rasgada. Está difícil essa vida. Quer saber? Acho que eu preciso mudar a postura, preciso conversar com meu pai. E ali ele pensando nesse contritamento, ele falou, quer saber? Vou escrever uma carta para ele, mas quando eu ver ele, o que eu vou falar? Tá bom. Foi lá, pegou ali o bloco de notas do celular dele e começou a digitar. Papai querido, estou com saudade do Senhor, está chegando o Natal. Eu lembro quando o Senhor se vestiu de Papai Noel e me deu um abraço, sinto sua falta. Ele olhou aquilo, falou, não, apaga, não é isso daqui. Foi lá, apagou. Calma aí, deixa eu pensar. Pai, sabe aquele dia que eu fui jogar futebol, você foi do meu lado, e você estava gritando, eu só escutava a sua voz, os outros pais, você gritando, esse é meu filho, esse é meu filho. Eu levei gol, pai, mas você celebrou, me encorajou, pai. Sinto falta do seu abraço. Ele olhou e falou, não, eu acho que não é assim que eu tenho que mandar uma carta para o meu pai. Já sei. Pai, pequei contra ti, pequei contra Deus. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E aqui vem o problema da meritocracia. Eu não sou mais digno. Eu fico imaginando a Rúbia um dia eu sentando, pensa assim, algo que eu vejo a graça abundante, o amor transbordante de Deus, paciência, benevolência comigo, né, sempre um passo além. Um dia ela senta na mesa e vai olhar, 9 anos de casado, 11 anos que eu conheço ela. Aí a gente vai jantar, ela vai olhar e vai falar assim para mim, olha, quer saber de uma coisa? Eu sou digna de ser chamada tua esposa. Ela vai falar, você está ficando louca? Estou 10 anos casado com você. Você merece o meu amor. Eu tive um voto de confiança. Fica imaginando, nós temos poucos pais aqui, o Walter, o Gui. Um dia, as meninas sentando e falando, pai, hoje eu sou digna de ser chamada sua filha. Eu ouvi falar, cala a boca. Olha lá, a roupa que você está vestindo, quem deu? Porque o amor não se compra. A dignidade não se demonstra pelo aquilo que fazemos. Quando nós descobrimos que a graça é uma pessoa, nós começamos a descansar e confiar plenamente em Deus. E aí aquele filho escreve essa carta para o pai e fica imaginando, falando, poxa, eu tenho um voucher do Uber e eu preciso voltar. Não, vou querer trombar meu pai, e com essa carta ele vai olhar para mim e vai falar, tá bom, agora você é um empregado, agora você vai limpar os estrumes de vaca. E aquele menino foi lá, pegou o voucher do Uber, parou, olhou a placa, viu o Uber passando do outro lado, desesperado, falando, não, pelo amor de Deus. Foi, ligou pro cara e aí entrou naquele táxi. Aí o Uber falou, poxa, essa estrada é esburacada, não vou conseguir levar você para lá não. Para aqui na beira da estrada, ó, segue reto aí, que não vai dar. Aquele menino falou, não, beleza. E aí a Bíblia começa a mostrar a riqueza de detalhes, a qual que eu quero que seu coração se abra e você comece a enxergar como Deus te vê. A
Bíblia fala que o pai viu de longe o filho, e se moveu de íntima compaixão, e saiu correndo em direção ao filho, e começou a abraçar, e beijava, e falava: filho, você fez muita falta. E aquele menino pegando o celular para ler o bloco, não conseguia falar: pai, e o pai beijando, abraçando. O pai correndo em direção a uma pessoa que era digna de ser esquecida e abandonada. Eu fico imaginando que fala que o pai estava à porta, esperando. Há quanto tempo o pai estava esperando a porta? Há quanto tempo o pai estava olhando de longe, e passava as pessoas e olhando e falando: esse daí fez papel de ridículo, esse daí não sabe governar a casa dele não, sabe, aquele filho dele é ingrato, o filho dele é ruim, pegou e gastou tudo, sumiu, nem dá de recado. E o tonto aí, está pensando que o filho vai voltar. O pai foi mal afamado pela decisão que o filho teve. E aqui vem a grande revelação dessa parábola, que não é do filho pródigo, é do grande amor do pai. É do grande amor do pai que ele tem por nós, de vir correndo na nossa direção. E aqui eu vejo uma interligação quando Tiago fala: chegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. Quando você com o coração contrito, quebrantado, arrependido, porque houve essa restauração desse filho, porque ele se arrependeu daquilo que ele fez, e falando: eu tenho que voltar para o meu pai, essa vida não dá mais para mim, eu não aguento. Eu sei que lá tinha algumas coisas que muitas vezes eu achava antiquadas, mas lá é o lugar de conforto. E aqui eu vejo: chegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós. E fala que a Bíblia, o pai saiu correndo, envolveu aquele menino nos braços, e se alegrou e gritou: pode tirar a picanha maturada, que hoje tem churrasco, e é para todo mundo, chama a vizinhança. Mais uma vez a Bíblia mostra em detalhes o que acontece quando nós achamos que merecemos alguma coisa. Ele tinha um irmão mais velho. Aquele irmão mais velho, ele herdava as roupas dele. Se fosse irmã, herdava as maquiagens, os batom quebrado, herdava as camisetas apertadas, furadas. E aquele irmão olha e fala: poxa, estou aqui na casa do meu pai, ele nunca fez churrasco. Que abuso desse pai. A Bíblia fala que o cara estava na roça, estava no campo. Aqui vem quando nós não compreendemos o que é a graça de Deus. Que é a graça que é essa pessoa de Jesus, que tem um amor incondicional, imutável. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sempre será Deus, sempre será bondoso. Nós cantamos aqui: tu és bom, em todo o tempo és bom. E o Satanás vem distorcer essa bondade de Deus para conosco, para que eu e você vivamos uma vida engessada, querendo conquistar as coisas pela força do nosso braço, deixando de viver a vida abundante que Deus prometeu, para viver uma vida frustrante dentro da igreja. É possível ser frustrado dentro da igreja? Sim, é muito possível. Vive do jeito que você quer com o seu braço. Não vive rendido a Deus, falando: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso ter essa rendição de reconhecer que é a tua graça que me alcançou quando era pecador. Eu não sabia nada e o Senhor me amava. O Senhor usava os irmãos, um abraço, a célula, o discipulado, para me sentir o calor do teu amor. Essa graça Deus quer revelar a cada dia para nós, a ponto de nós descansarmos e confiarmos nele. Eu lembro quando eu estava para casar, um dos versículos que marca a minha vida demais, Romanos 8:32. Pensa pelo fato de um lar disfuncional na minha vida ter feito eu desconfiar desse amor genuíno de Deus. Eu não quero contar todo o meu testemunho, nem é o tempo para isso, mas sempre jogado da casa de tio em tio, e na época de casar nunca tive referência de pai e mãe presente. Eu lembro que eu falei: não, eu não mereço casar. Olha quanta qualidade essa menina tem, chamado missionário, não. Eu lembro um dia que eu liguei para ela chorando, falando: Rúbia, é melhor a gente terminar por aqui, a gente ainda é noiva, eu não quero entristecer você, eu não tenho nada para te dar. E aí vem a parte que a mulher sábia dificular, ela falou: Deus falou que eu vou fazer você sentar com príncipes nessa terra.
Esse amor incondicional que Deus colocou no coração dela. E ali ia sair corajoso, falei, agora vai. Mas aí, casar custa caro. E manter mulher bonita custa mais caro ainda. Então, meninos, vamos trabalhar. O trabalho enobrece o homem. Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, aquele que trabalha, que não coma. Fico imaginando que radical, se a gente seguisse a Bíblia ao pé da letra. Tira a mão agora desse pão de queijo da cela, menino. Tá desempregado, né? Também não é para tanto, para extrema, né? Mas Paulo ensina isso. Que mulher bonita custa caro, filho. Um casamento, um vestido, essas coisas. E eu falando, eu colocando tudo no papel, eu surtando, falando, Deus, como eu vou casar? Não, eu não mereço. O Senhor tem os seus favoritinhos, seus chegadinhos. Quem aqui já pensou que Deus tem os favoritinhos dele, o chegadinho? Né? Só uma levantou a mão ali, sendo sincero. Quem achou? Já levanta a mão, vamos ser sinceros. Isso. Quem não levantou aí não está tendo coragem para levantar, mas tudo bem. Às vezes a gente não pensa nisso. Falando, poxa, não, aquele ali, nossa, aquele acho que fez um pacto univertical com Deus, e é Deus e com ele, e Deus só, ai, se eu chegar a 10% da unção dele. A Bíblia não coloca condição nenhuma. Só uma coisa, crer. E aí um dia, tirando tempo com Deus, chorando, todo choroso, né? Sabe aquele dia que você chora, você não sabe se é lágrima, se é ranho que está saindo. Então, meu Deus, como eu vou sustentar esse lar? O Espírito Santo ministrou muito claro comigo, Romanos 8:32. Aquele que não poupou seu próprio filho da morte, como também não nos dará com ele todas as coisas e ainda de graça? E ali ele pediu, coloca o que você tem de sonho no teu coração. Eu lembro quando eu fui num evento, eu coloquei meus sonhos. Casar, fazer um curso da profissão que eu gostaria, ter o meu fogão, coloquei um monte de coisa. O meu computador. E eu lembro que eu ressuscitei aquele sonho, anotei tudo de novo, chorando ali, falando, Senhor, e o Espírito Santo falou muito claro, eu sou teu pai, eu não te abandono. Eu sou pai de órfãos e juiz de viúvas. Esse é o nosso Deus, a qual o salmista fala, que Ele quer se revelar pai de órfãos. Tem muitos órfãos com um pai vivo aqui. Deus é nosso Pai Supremo, que o amor dele não se compara. E aí o que aconteceu? Casei, ganhamos muita coisa, ganhamos dinheiro, abençoamos a igreja, um monte de coisa louca a gente fez. Um dia a Rúbia quer ir para Santarém, ela perdeu uma promoção, tem que jogar na cara, né? A promoção custava R$200 para ir e voltar. Aí ela escolheu perto de ir para Santarém, custando R$1.500. Amor, né? Nenhum marido aguenta ver a esposa chorando se tem condição de realizar o sonho. Eu gostaria, a Ruth falou para mim ir, uma amiga dela lá, que não está mais em Santarém, está no Japão, que ela separou meu quartinho e tudo mais. Eu falei, vê quanto que está a passagem. Ela, tá bom, ela nem terminou de falar, vê quanto que está a dela. Já vi, está aqui, ó, 1.000 e tralalá, quase R$2.000. Eu, pode comprar, comprar. Adeus, TV, adeus, roupa, né? Beleza, fui e dei para ela. Ela viajou, fiquei aqueles dias sozinho, 10, 15 dias sozinhos. Eu lembro um dia que eu fui preparar o meu café. Preparando o café, coloquei aquela xícara, meditando na graça antes de sair para trabalhar, pensando na bondade de Deus. O Espírito Santo fala, ei, você lembra um dia que você me pediu um fogão? Eu, sim, Senhor, claro que lembro. Olha para frente. Eu olhei, eu comecei a chorar. O nosso terceiro fogão lá, mas era um que ela queria, que o vidro era espelhado. Eu acho que ela cozinha, ela fica assim, ó, olhando. Eu não sei para que ela quis aquele vidro espelhado, mas tudo bem. E eu comecei a chorar. Aí o Espírito Santo falou muito claro, eu zelo por cada um dos teus sonhos. Confia, mergulha na graça. Nós temos que recair nessa graça de Deus, de confiar e descansar. Nós cantamos que Deus é bom com a boca, mas nós cantamos com o coração que Deus é bom? Nós confiamos plenamente nessa bondade de Deus? Ou será que nós temos medo de Deus armar uma cilada para nós? Meu jovem, você foi um menino muito perverso, ficou com muitas meninas na rua, vou mandar uma banguela cheia de verruga, vesga e com bigode cavanhaque para você casar, moleque desgraçado. Ou, né, menina, sabe aquele menino que primeiro chega o cheiro, depois chega ele?
A roupa do cara chega primeiro na igreja, vem a calça, o moletom. É esse que você vai casar. Por que, Deus? Deus não é carrasco. Deus tem o melhor para os seus filhos. Aquele que não poupou o seu próprio filho da morte, como também não nos dará com ele todas as coisas ainda de graça? Como Deus não pode preservar, olhar para o sonho, se for de acordo com o propósito dele, e fazer acontecer? Eu tenho desfrutado da graça de Deus como pai, sobrenatural, se eu parar e falar alguns testemunhos de coisas que acontecem. A última coisa que eu penso é que eu sou favorito. A primeira que eu penso, eu sei quem é meu pai. E eu sei que é graça. Primeiro, a graça, a gente fala que é um favor imerecido, é muito raso falar isso. A graça é o próprio Jesus. Se ele pôde doar a vida dele para que nós tivéssemos vida em nós, imagina o que ele tem separado para a gente. Imagina o que ele tem guardado para quando nós tomamos passos de confiança plena. Quantos aqui, nós fizemos jejum de 21 dias lendo o livro de Atos? Cara, eu olho a história daqueles caras e falo, meu Deus, eu preciso me converter que nem esses caras. O outro leva bifa na cara, apanha e sai feliz, falando, apanhamos por Jesus. Eu ia estar chorando com a Rubia, ai amor, ele bateu aqui, ai, aqui também, me abraça. Não, acho que eu não vou hoje. E aí você vê Paulo, que tinha que andar com o médico, de tão deformado que era, de tanto apanhava. E ele me recita uma das coisas mais poderosas, Romanos 8, que nos separará do amor de Deus será fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O que te separa de viver plenamente esse amor? Sabe, o Pai sabe de todas as suas falhas. Se existe algo que nós não conseguimos esconder de Deus, é o nosso coração. O salmista Davi, ele fala que se eu subir ao alto monte, ali está. Se eu descer no mais profundo abismo, ali está. No ventre da minha mãe, ainda informe, o Senhor já sabia os meus dias. Muitas vezes nós temos a coragem de fingir que está tudo bem, quando Deus só quer tocar com graça o nosso coração e nos restaurar. Sabe, queridos, eu creio que essa noite, o Espírito Santo quer revelar essa graça extravagante no teu coração. Quer restaurar você de uma maneira a qual você não consegue compreender essa beleza desse amor. Quando a Bíblia fala dessas 3 alegrias que houve, quando o pai se alegrou que o filho voltou, nós podemos gerar e proporcionar essa alegria para o Senhor. Sabe, eu vejo no meu espírito o Senhor correndo para abraçar muitos aqui, para se envolver e o Senhor tirar o medo. Sabe, eu sinto no meu coração, tem muita gente aqui escrava do medo, da vergonha, que quer viver de performance, para tentar ser aceito, para se encaixar. Ei, você não precisa fazer isso, Deus te ama. Você não precisa tentar ser aquilo que você não é. Você precisa tentar ser igual a Jesus, que o fardo dele é leve, que o jugo dele é suave, que ele faz nós caminharmos em comunhão e graça um com os outros. Ele conhece todos os seus dias, ele conhece cada mais íntimo medo que você tem e cada sonho mais profundo do seu coração. Ele quer que você encontre um lugar nele de conforto, um lugar que você vai poder chegar diante dele, se despedir de quem você é, e ele vai saber qual é o seu coração, que ele já sabe. Isso é uma das coisas mais curiosas que eu tenho. Foi a cura do cego Bartimeu. Pensa a pergunta mais sem lógica que você fazer. O cego gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. Estilo Steve Wonder, eu fico imaginando ele gritando. Filho de Davi, né? E gritava para lá e para cá. E o povo pedia para ele calar a boca. Cala a boca, ceguinho. Além de cego, eu acho que os outros é surdo aqui, filho. E aí Jesus se virou para ele, olha para o cego e fala, o que queres que eu te faça? Seu cego falou, acho que se me dá um misto quente, Jesus, tá bom. Vocês já pararam para olhar? Que pergunta mais sem lógica que Jesus fez para o cego, gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. Dava para notar que ele era cego, fico imaginando. É lógico que dava para notar. Mas Jesus quer que nós verbalizamos aquilo que está no nosso coração.
É a verdade que em nós. Conhecereis a verdade vos libertará. Primeira verdade, Jesus. Segunda verdade, o que há dentro de nós que precisa ser apresentado para a verdade libertadora que é Ele? Eu creio que o Espírito Santo, nesse momento, quer fazer uma cirurgia profunda no teu coração. Primeira coisa que Ele quer fazer é você parar de buscar aceitação e parar de ver performance e parar de olhar que você tem mérito para receber alguma coisa. Segunda coisa, Ele quer te transformar num filho. Por isso, no seu lugar, levante e feche seus olhos.